Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Priscila Yackman aqui. E hoje nós vamos realizar a leitura do quarto capítulo do livro A Morada da Alma, do Gary Zucavi. O coração, é isso mesmo. Lembrando a você que essa série de leitura na íntegra do livro A Morada da Alma faz parte do meu projeto A Jornada da Alma, onde nós estamos nos orientando através desse livro tão maravilhoso, com práticas terapêuticas, com protocolos de respiração, para que você faça essa integração, esse processo de unificação e mudança do ser humano pentasensorial para o ser humano multissensorial, integrando intuição, alma, insights, clareza, para que você possa conduzir uma vida com muito mais leveza. E eu quero deixar para você, apresentar para você o que é mais que você pode ter acesso aqui junto comigo. Então, aqui na descrição desse vídeo, você tem um link do Notion, onde eu estou organizando capítulo a capítulo para que você possa fazer essa jornada com muito mais profundidade em qualquer hora e qualquer lugar. Então, vou apresentar para você. Assim que você entra nesse link, é essa carinha que você vai ver. Aqui tem a agenda dos próximos encontros, tanto online quanto presenciais, assim como tem as práticas de áudios que você pode realizar em casa, então respiração coerente, limpeza do subconsciente, prática da abundância, e aqui você encontra a jornada da alma para você acompanhar, tá bem? O link do grupo do WhatsApp, o livro para que você possa fazer o download dele em PDF, para você acompanhar a jornada, o link do Zoom para você participar dos nossos encontros. Aqui nos tipos de acesso, eu resolvi fazer desta vez de uma forma diferente, né? Eu acredito que, como um canal, o meu papel é colocar para fora. Como você recebe depende do copinho que você tem. Algumas pessoas têm um copinho pequenininho, outras têm um copinho grandão. Então, entendo que tem pessoas que precisam do movimento gratuito e está aqui, todo entregue para você de forma organizada. Assim como tem pessoas que estão dispostas a se empenharem mais, inclusive com recursos financeiros. Então, tem os tipos de acesso que você consegue ali ter acesso à gravação, materiais complementares, dependendo do que cabe no seu financeiro e no seu tempo de dedicação também. Combinado? Então você pode entrar e acessar, mas no gratuito você já acessa muita coisa por aqui e toda organizada, tá bem? E aí no acesso gratuito você vai entrar e vão ter aqui os capítulos anteriores para você conseguir acompanhar, tá? Então tá todo organizadinho. Vale a pena você clicar no link e dar uma olhada. Sempre que tiver essa setinha, você consegue abri-la e fechá-la para deixar mais organizado o espaço que você está. Certo? Bora então para a nossa leitura do nosso capítulo 4. É isso mesmo. No capítulo 4, o Gary fala sobre o coração. Lembrando que essa leitura é fidedigna, então pode ser utilizado como um audiobook para você. Coração. A lógica que serviu à nossa exploração pentasensorial da realidade física não consegue abarcar a evolução sem o tempo ou sem a influência do presente sobre o passado. Não consegue representar de maneira significativa a existência da alma ou uma dinâmica de equilíbrio de energia que gere e associe muitas vidas. Não reflete nenhum ponto empírico de referência além daqueles da personalidade pentasensorial. Portanto, chegou a hora de uma ordem mais elevada de lógica e compreensão. A lógica e a compreensão da personalidade pentasensorial se originam na mente, são produtos do intelecto. A ordem mais elevada de lógica e compreensão que é capaz de refletir a alma de maneira significativa
vem do coração. A criação dessa ordem mais elevada de lógica e compreensão, portanto, exige muita atenção a sentimentos. A posição central do coração na ordem mais elevada da lógica e da compreensão do humano multissensorial, assim como a sensibilidade às correntes emocionais, que é característica de humanos multissensoriais, aparece como estranha à personalidade pentasensorial, porque não serve ao acúmulo de poder externo. Pela forma como aprendemos a buscar e deter poder externo conscientemente, passamos a ver os sentimentos como apêndices desnecessários, como amígdalas inúteis, mas capazes de criar dor e disfunção. Portanto, a busca por poder externo levou a uma repressão de emoção. Isso vale para nós, como indivíduos e como espécie. A irrelevância que atribuímos a sentimentos permeia nosso pensamento e nossos valores. Admiramos o executivo durão, que demite seus funcionários pela busca por poder externo. Recompensamos o militar que se entrega ou entrega outros à dor e à morte por causa do poder externo. Honramos o estadista que não se deixa influenciar por compaixão. Quando fechamos a porta para os nossos sentimentos, fechamos a porta para as correntes vitais que energizam e ativam nossos pensamentos e ações. Nem sequer temos como começar o processo de compreensão dos efeitos de nossas emoções sobre nós, nosso ambiente e as outras pessoas, tampouco dos efeitos das emoções das outras pessoas sobre elas mesmas, seu ambiente e sobre nós. Sem uma percepção consciente de nossas emoções, não temos como associar os efeitos da raiva, da tristeza e da alegria dentro de nós ou dos outros com suas causas. Não temos como distinguir entre a parte de nós que é a personalidade e a parte de nós que é a alma. Sem uma percepção consciente de nossos sentimentos, não temos como vivenciar a compaixão. Como podemos compartilhar os sofrimentos e as alegrias dos outros se não conseguimos vivenciar os nossos? Se não estivermos familiarizados com nossas emoções, não teremos como ver a dinâmica que está por trás das emoções, tão pouco como essa dinâmica funciona e a que fins serve. Emoções são correntes de energia que passam por nós. Ter percepção consciente dessas correntes é o primeiro passo para aprendermos como nossas experiências nascem e por quê. Emoções refletem intenções. Portanto, ter percepção consciente das emoções leva a ter percepção consciente das intenções. Toda discrepância entre uma intenção consciente e as emoções que a acompanham aponta diretamente para um aspecto fragmentado do self, que precisa de cura. Se, por exemplo, sua intenção de se casar causa dor em vez de alegria, seguir a dor levará você a intenções inconscientes. Se sua intenção de progredir em seu trabalho causa tristeza em vez de satisfação, seguir a tristeza levará você a intenções inconscientes. Sem uma percepção consciente de suas emoções,
você não consegue vivenciar a reverência. Reverência não é uma emoção, é uma forma de viver. Mas o caminho para a reverência passa pelo coração, e apenas uma percepção consciente de seus sentimentos pode abrir seu coração. A ordem mais elevada de lógica e compreensão da personalidade multissensorial revela conexões onde nenhuma conexão é aparente para a personalidade pentasensorial e revela sentido onde nenhum sentido é aparente para a personalidade pentasensorial. Uma personalidade pentasensorial não é capaz de processar completamente os dados de seus sentidos. Sua percepção da realidade é segmentada, sua experiência do universo repartida. A personalidade pentasensorial consegue aprender que a dinâmica interna afeta a percepção e formular isso como uma crença popular ou um clichê, como sorria e o mundo sorri com você. Ela consegue descobrir irregularidades dentro da realidade física e formulá-las como leis, como um corpo em movimento uniforme permanecerá em movimento uniforme, a menos que uma força atue sobre ele. No entanto, a personalidade pentasensorial não é capaz de vivenciar as relações entre esses domínios e, portanto, não é capaz de aprender sobre um a partir do outro. Não é capaz de vivenciar a mesma riqueza através de cada um. A ciência, por exemplo, reflete o impulso divino de se tornar consciente das relações que ligam aparentemente todos os aspectos separados da experiência. Ela é uma conquista máxima da personalidade pentasensorial. Porém, quando os frutos da ciência são colhidos apenas com a lógica e a compreensão do humano pentasensorial, a dinâmica interna, sentimentos e intenções parecem desvinculados do mundo da matéria. Nem supernovas, nem taxas de decaimento subatômico, nem nada entre elas parece ser afetado pelo que os seres humanos sentem ou pensam. Quando as descobertas da ciência são abarcadas pela lógica e pela compreensão do humano multissensorial, é possível ver as relações íntimas entre dinâmicas e regularidades internas que governam os fenômenos físicos. Por exemplo, para o humano multissensorial, a máxima, um corpo em movimento uniforme, permanecerá em movimento uniforme a menos que uma força atue sobre ele, reflete não apenas uma dinâmica que age na esfera do tempo, do espaço, da matéria, mas uma dinâmica mais profunda que também opera na realidade não física. Como assim? Um de meus amigos da escola de cadetes era um rapaz do Kentucky, alto, afável e bonito, chamado Hank. Eu e Hank simpatizamos um com o outro logo de início. Várias vezes ele me emprestou sua força física quando minha carga ficava pesada demais. E eu o ajudei em obstáculos intelectuais, como calcular trajetórias de artilharia. Compartilhávamos aventuras e a nossa amizade cresceu. Depois que nos formamos, fomos enviados para organizações diferentes. Perdi contato com Hank até cruzar com ele em Saigon. Ele havia sido ferido e, graças à amizade com um general do exército, fora enviado a uma unidade que eu visitava com frequência.
Enquanto servia em Saigon, ele conheceu uma radialista famosa e eles ficaram noivos. Parecia um par ideal, um capitão alto e bonito e uma figura pública bela e admirada. Perdi contato com Henk de novo até minha saída do exército. Certo dia, ele me ligou para dizer que a esposa estava a caminho para fazer uma apresentação em um resort perto de onde eu morava e me pediu para encontrá-lo. Quando encontrei Henk, que agora também era um civil, ele parecia atormentado e seu jeito descontraído não era mais o mesmo. Ele me contou que havia mudado de nome para Hal e pediu desculpa por sua esposa não conseguir nos fazer companhia. Conversamos por um tempo e quando perguntei o que estava fazendo da vida, ele me disse: procurando meu lugar ao sol. A notícia seguinte que ouvi sobre Hank Hall foi de que ele havia se matado. Quando consegui encontrar sua viúva um tempo depois, ela me contou uma história muito dolorosa de dificuldades matrimoniais, do abatimento de Hank e de seu suicídio. Nos anos subsequentes à Guerra do Vietnã, o índice de suicídios entre veteranos era significativamente maior do que entre não veteranos. Portanto, é provável que Henk também tenha sido afetado negativamente por suas experiências no Vietnã. Contudo, também havia uma dinâmica mais comum agindo em meu amigo. Henk não era o tipo de pessoa que se fazia perguntas profundas sobre a vida. Ele não questionava o sentido mais profundo de sua existência, porque isso o levaria a mudar o rumo de sua vida. E meu amigo não estava disposto a fazê-lo. Ele vivia a vida sem muita reflexão e um dia acordou com um vazio e uma impotência avassaladores. Qual é a relação entre a vida do meu amigo e a primeira lei do movimento? Um corpo em movimento uniforme permanecerá em movimento uniforme a menos que uma força atue sobre ele. O que movimento uniforme quer dizer em termos de vida humana? E qual é a força que altera esse movimento? Os eventos externos da vida de Hank não eram uniformes. Ele cresceu numa fazenda no Kentucky, tornou-se um militar, viajou e ficou milhares de quilômetros longe de casa. Casou-se com uma celebridade e pôs fim à própria vida. O caráter inconsciente do fluxo da vida de Hank é que era uniforme em seu movimento. Nem as experiências da infância, nem o serviço militar, nem o casamento fizeram Hank considerar seriamente o sentido mais profundo de sua existência. As dores e as alegrias que o atravessavam não afetaram sua percepção consciente de quem ele era ou o que poderia se tornar. Hank não se permitiu seguir as experiências de sua vida até as origens delas. Pelo contrário, tinha medo dessa busca. Como resultado, sua vida seguiu uniformemente alheia, uniformemente inconsciente, desde a encarnação até a partida. Ele passou pelas situações que eram necessárias para equilibrar a energia de sua alma. Reagiu a elas de acordo com o condicionamento que tinha adquirido através do karma de sua alma e do ambiente em que nasceu. E, inconscientemente, criou mais karma a cada reação. A compaixão que Henk trouxe ao mundo nutriu muitas pessoas ao redor dele, incluindo eu, mas ele não permitiu que esse sentimento se tornasse o seu centro de gravidade. Henk não fez nenhum esforço para se aproximar da alma,
Passou a vida tentando realizar as vontades de sua personalidade e se tornou apegado demais às vontades para tentar mudá-las. Portanto, a vida de Henk foi um corpo em movimento uniforme que nunca encontrou uma força. O que é essa força que a vida de Henk não encontrou? Gregory era um homem branco, de classe média, formada por uma universidade do Nordeste dos Estados Unidos. Sua infância foi emocionalmente difícil e ele cresceu raivoso, manipulador e amargurado. Era incapaz de firmar relacionamentos. Seu temperamento violento e sua natureza briguenta mantinham as pessoas afastadas. Isso aumentava ainda mais seu desdém pela vida e pelas outras pessoas. Mas Gregory não parava para questionar qual papel ele próprio representava em suas experiências. Quando, por fim, seu temperamento e seu humor desagradável levaram a mulher com que vivia a sair de casa, Gregory caiu numa angústia profunda, não apenas por causa de sua perda, mas porque reconheceu nesse último acontecimento a repetição de um velho padrão em que, toda vez, encontrava-se sofrendo por rejeição. Ele achou melhor confrontar sua dor e seu padrão. Tomou providências para viver sozinho, enquanto buscava dentro de si as causas mais profundas de sua vida dolorosa. Semanas depois, passado o período de solidão, tanto suas percepções como seus valores haviam mudado. Gregory começou a se suavizar e, aos poucos, seus velhos modos ficaram para trás. Com o passar dos anos, desenvolveu uma forma mais sensível de convivência. Seu cinismo deu lugar a uma alegria crescente. Sua raiva se dissolveu e outras pessoas se tornaram centrais em sua vida. Hoje, ele é uma pessoa produtiva e tira sua força da ajuda que presta aos amigos. Essas mudanças não foram fáceis para Gregory. A transição de uma pessoa raivosa, manipuladora e desdenhosa para uma pessoa mais afetuosa e atenciosa foi uma jornada pela dor que exigiu muita coragem. Contudo, ao se comprometer com essa jornada, ele mudou sua vida. Do ponto de vista da consciência de Gregory, o fluxo uniforme de sua vida foi alterado significativamente por sua determinação de confrontar sua dor, e foi alterado ainda mais por sua determinação de cultivar novas percepções. A força que alterou o movimento uniforme da vida de Gregory foi sua decisão de encarar a própria vida de maneira consciente. Sem essa decisão, a vida de Gregory teria continuado como a de Henk, no movimento inconsciente que seu karma e suas reações às situações geradas por esse karma teria criado para ele. Seria apropriado interpretar a primeira lei do movimento, que representa um movimento idealizado de um objetivo físico. Dessa forma, seria a primeira lei do movimento, quando interpretada dessa forma, meramente uma metáfora conveniente para descrever uma dinâmica não física? É mais do que isso. É o reflexo na realidade física, no mundo dos objetos físicos e dos fenômenos, de uma dinâmica não física maior em ação nos domínios não físicos.
Essa é a física da alma, quando a ciência e suas descobertas são compreendidas com a ordem mais elevada da lógica e da compreensão do humano multissensorial, elas revelam a mesma riqueza que a vida em si exibe em toda parte e infinitamente. A percepção da personalidade multissensorial não é segmentada. O humano multissensorial, por exemplo, vê que os paradigmas que formam a história da ciência também revelam uma história da maneira como nossa espécie se vê em relação ao universo. A astronomia ptolemaica reflete uma espécie que se vê como centro do universo. A astronomia copérnica reflete uma perspectiva mais sofisticada e interdependente de uma espécie que se reconhece como parte do movimento do universo. A física newtoniana reflete uma espécie confiante em sua capacidade de entender as dinâmicas do mundo físico através do intelecto. A relatividade reflete uma espécie que entende a relação limitadora entre suas percepções absoluta e personalizada. E a física quântica reflete uma espécie que está se tornando consciente da relação de sua consciência com o mundo físico. Em outras palavras, do ponto de vista do humano multissensorial, as descobertas da ciência iluminam as experiências internas e externas, as dinâmicas físicas e não físicas. Uma descoberta fundamental da ótica, por exemplo, é que preto e branco não são cores como azul, verde e vermelho. Branco é uma combinação de todas as cores do espectro visível da luz. E preto é a ausência desse espectro. Em outras palavras, branco é uma integração de todas as formas visíveis de radiância, e o preto é a ausência de radiância. O que a dinâmica não física dessa descoberta demonstra? Na literatura europeia, a cor branca é associada à pureza, bondade e retidão. É o símbolo da energia positiva e protetora. Heróis e heroínas vestem branco. Os mensageiros de Deus e do paraíso são associados ao branco. Anjos são pintados em mantos brancos. A cor preta é associada ao mal. Vilões vestem preto. Preto é o símbolo da destruição. O dia em que uma catástrofe acontece é chamado de dia negro. O preto representa desespero, fúria e raiva, que são ausência de amor, compaixão e perdão. Disse que uma pessoa que sente essas coisas tem uma disposição sombria. Disse que a idade das trevas foi um período em que a luz da razão estava ausente. O sofrimento de uma psique fragmentada, de uma psique sem radiância, é chamado de noite negra da alma. O diabo é chamado de príncipe das trevas e disse que o inferno é um lugar onde a luz de Deus não chega. Seria então a percepção do branco como integração ou completude e do preto como ausência limitada em precisão ou aplicabilidade aos fenômenos físicos da luz branca e da escuridão? Não. A língua, a mitologia, a religião e a ciência do Ocidente reconhecem no branco um reflexo da integração, da plenitude ou da completude.
e no preto, um reflexo da ausência dessas características. A personalidade multissensorial vê diretamente que cada uma dessas formas de compreensão reflete a mesma coisa. A personalidade pentasensorial não consegue ver dessa forma e, portanto, sua lógica e sua compreensão não são abrangentes. A natureza da plenitude e da ausência de plenitude, assim como os efeitos de tais condições, não são discerníveis por meio dos estudos dos fenômenos e das relações físicas para uma personalidade que não consegue ver que tanto os fenômenos físicos como as relações entre eles são partes simultâneas e reflexos de padrões mais amplos da vida. Uma personalidade que não é plena vive num estado de fragmentação, conforme representado por cores individuais ou combinações delas. Uma personalidade que não é fragmentada vive num estado de plenitude, como representado pela luz branca. Uma personalidade que perde contato com a sua alma, que perde a fonte de sua luz, torna-se capaz de agir segundo o que foi chamado de mal, representado pela escuridão. O que chamamos de mal é a ausência de luz, de amor em todos os casos. Quando falamos poeticamente de luz, nós a associamos à pureza, ao conhecimento e à inspiração divina. Como veremos, esse tipo de luz não é meramente poético, é real. Uma alma pode achar difícil trilhar o caminho da luz no decorrer de uma encarnação. Pode achar que aprender a viver na luz é uma jornada difícil. Por meio das escolhas que faz enquanto encarna sobre a Terra, a escolha de raiva em vez de perdão, por exemplo, ou de condenação em vez de compreensão, uma alma acumula karma negativo. Ao abandonar o corpo, ela permanece envolta pela qualidade de luz adquirida a partir das escolhas que fez enquanto esteve na Terra. Quando essa alma tiver de criar outra personalidade, terá de fazê-lo com base nessa fonte. Portanto, vai criar uma personalidade com mais limitações. Uma personalidade com limitações de consciência vai achar o que chamamos de mal mais atraente do que uma personalidade com uma percepção consciente expandida. A tentação de trilhar esse caminho será forte para uma personalidade mais limitada. Todas as almas são tentadas, mas um indivíduo com limitações de consciência vai achar mais atraente entrar no campo magnético do medo, porque não vai reconhecer o medo pelo que ele é. Ela o aceitaria como outra coisa, como parte natural da vida. A forma como entendemos o mal, portanto, é muito significativa. O mal precisa ser compreendido pelo que é a dinâmica da ausência de luz. Não é algo para o qual uma pessoa deva se preparar para enfrentar, fugir ou proibir. Entender o mal como ausência de luz exige automaticamente que busquemos essa coisa chamada luz. A luz consciente equivale à divindade, à inteligência divina. Onde há uma ausência de inteligência divina, a escuridão consegue penetrar. A escuridão simplesmente existe e nós trombamos com ela. A existência da escuridão
não é permanente. Toda alma será, mais cedo ou mais tarde, plenamente iluminada. Uma alma sem luz sempre conhecerá a luz, porque há muita assistência oferecida a cada alma a todo momento. Como veremos, há muita luz que vive cercando continuamente essa alma, mesmo que não consiga penetrá-la diretamente. E há muita assistência para almas que insistem em viver na escuridão. O encorajamento de levar ao menos um pensamento para a luz está sempre à disposição. Mais cedo ou mais tarde, todos vão. Compreender que o mal é a ausência de luz não significa que seja inapropriado reagir ao mal. Qual é a reação apropriada ao mal? O remédio para a ausência é uma presença. O mal é uma ausência e, portanto, não pode ser curado com ausência. Ao odiar o mal ou alguém que pratica o mal, você contribui para a ausência de luz e não para a presença dela. O ódio contra o mal não diminui o mal, mas o aumenta. A ausência de luz faz com que a personalidade sofra. Existe dor. Quando você odeia, traz esse sofrimento para si. O ódio contra o mal afeta a pessoa que odeia, torna uma pessoa cheia de ódio uma pessoa que também se ausenta da luz. Entender o mal como ausência de luz não exige que você se torne uma pessoa passiva ou desconsidere ações perversas ou comportamentos maléficos. Se vir uma criança sendo violentada ou um povo sendo oprimido, por exemplo, é apropriado que faça o que for possível para proteger a criança ou ajudar o povo. No entanto, se não houver compaixão em seu coração, também por aqueles que violentam e oprimem, por aqueles que não têm compaixão, você não se igualaria a eles? Ter compaixão é ser movido para atos do coração e por atos do coração, bem como pela energia do amor. Se você atacar a escuridão sem compaixão, acaba por também entrar na escuridão. Entender que o mal é a ausência de luz desafia a percepção de poder como algo externo. Uma ausência pode ser derrota. Uma pessoa maléfica pode ser presa, mas o mal pode ser preso. Um bando maléfico pode ser encarcerado, mas o mal pode ser encarcerado. Um coração compassivo é mais eficaz contra o mal do que um exército. Um exército pode enfrentar outro exército, mas não tem como enfrentar o mal. Um coração compassivo pode enfrentar o mal diretamente, pode levar luz aonde não há luz. Entender o mal como ausência de luz exige que você examine as escolhas que faz a cada momento, em termos de como elas o aproximam ou distanciam da luz. Permite que você olhe com compaixão para aqueles que praticam ações maléficas, ao mesmo tempo que se opõem a essas ações e assim o protege de criar karma negativo. Leva-o a perceber que o lugar para começar a tarefa de eliminar o mal é dentro de si. Essa é a resposta apropriada ao mal.
a ordem mais elevada de lógica e compreensão que caracteriza o humano multissensorial, permite a ele aprender mais rapidamente em comparação ao humano pentasensorial, que é capaz de aprender somente a partir dos seus sentidos e do seu intelecto faz com isso. Evoluímos até o ponto máximo a que o intelecto consegue nos levar. Exploramos a abrangência e a profundidade da realidade pentasensorial e descobrimos as limitações do poder externo. A próxima fase da nossa evolução vai nos levar para dentro das experiências do humano multissensorial e da natureza do poder autêntico. E isso exige o coração. Profundo, né? Vou até falar, me alongar aqui um pouquinho, porque esse capítulo que traz a clareza na singeleza das palavras entre luz e escuridão, a ausência de luz e o trabalho interno, porque nós estamos buscando essa luz, nos aproximando da luz. Eu gosto de uma imagem que me vem muito, que é como se fosse um potinho e ele está lá vazio, ausência, está sem luz. Então ele está tendendo para o mal, e aí você coloca uma gotinha de luz, outra gotinha de luz, outra gotinha de luz, e você vai se enchendo de luz até você transbordar. E isso fica extremamente perceptível aos outros. Não é nosso papel mudar os outros. Nosso papel como ser humano multissensorial é, primeiro, o trabalho em nós. Se cada ser humano fizer o seu trabalho de ascensão, de purificação, de comunhão com o Criador, tudo isso se resolveria. Só que a gente muitas vezes ainda está no processo de vítima, culpando os outros e não nos dedicando a esse processo de purificação, porque é realmente colocar a luz para que ela traga essa sombra para fora, para que a gente possa integrá-la, tá? Então, é ter essa compaixão com a gente nesse processo, compreender que esse mal existe em nós. Porque se você falar que não existe em você, você se engana e você não faz o trabalho que precisa ser feito. Você tem inveja, você tem raiva, você tem mágoas, você tem memórias que você precisa trabalhar. E trabalhar com profundidade para que elas realmente saiam desse lugar, certo? Então, é isso. Não vou me alongar, que a gente vai ter o nosso encontro maravilhoso sobre esse tema. Vamos ter ali uma prática de respiração bem profunda para abrir esse chakra do coração, para abrir essa energia, para que a gente possa se colocar em contato com essa luz divina dentro de nós, para que essa luz que é inteligente, né, que é onipotente, onisciente, onipresente, para que ela faça o trabalho dela, desde que a gente dê permissão. Então, nos vemos no encontro. Espero que você leia, releia, ouça novamente esse áudio quantas vezes forem necessárias e faça, daqui a pouco sai para você o guia de estudos, hein? Para que você faça ali as reflexões e venha para o encontro, ó, preparadíssimo. Se você quer participar dos encontros e ainda não sabe como, na descrição do vídeo tem o link para você entrar ali no Notion e se inteirar de como você faz isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu vou pedir aquele favor, aquela gentileza para você. Estou compartilhando isso abertamente no YouTube, espero que você goste. Se você gosta de conteúdo como esse, curta, coloque o seu comentário. Isso faz com que, olha o potencial deste capítulo de cair nas mãos das pessoas que precisam se iluminar. Então, você tem esse poder. Quanto mais você interagir nos comentários, curtindo e comentando,
isso chega nas mãos de outras pessoas. Então, você tem esse poder com um curtir, com um comentário, de levar esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Nos vemos, então, no guia de estudos e no nosso encontro ao vivo.